Eu queria ler com vocês Romanos 12, versículo 1 e 2. Está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Tua palavra nos transforma. Obrigado pelo alimento diário que o Senhor tem deixado a nós. Te louvamos. Fale conosco, em nome de Jesus, Senhor. Que os nossos ouvidos sejam abertos, que todo impedimento de entender, de compreender tua palavra, seja desfeito no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dizer um amém aí, amém? Bom, sabe, irmãos, eu já li muitas vezes esse texto, né? Já ouvi tantas ministrações e a gente é abençoado. E é interessante que você ouve uma pregação no domingo, no outro domingo você não lembra dela, a não ser que você faça um projeto de segunda ao próximo domingo, um projeto de todos os dias acessar as informações da mensagem e montar uma forma de praticar o ensino que você recebeu. Então, para mim, eu vejo que tudo que eu decorei de ministrações são principalmente princípios que eu comecei a colocar em prática, logo depois que eu ouvi. O pastor William sempre fala a frase, que mensagem não muda a vida de ninguém, o que muda é a decisão que nós tomamos depois de ouvir a mensagem. Então, isso é muito importante. Então, eu fiquei pensando sobre essa transformação. A gente sabe que tem essa transformação, essa mudança, e a gente sabe que o ser humano, ele é mutável, ele muda dependendo das circunstâncias. Eu já vi gente que era de um jeito e depois de algum tempo mudou, ficou de outro jeito. E a gente fica pensando, como que a pessoa muda, né? A pessoa era de uma forma e agora mudou o jeito de tratar, mudou o jeito de falar. Então, muitas das pessoas mudam dependendo das circunstâncias. Tem gente que amadurece com a vida, né? Se torna alguém mais responsável. Às vezes você vê um rapaz aí, eu conheço um pastor que ele... na minha época era puxar cabrito, hoje é dar o graal, né? Não é isso? Vai mudando as linguagens tudo, empinar a moto, né? Sem capacete, sem camisa, doidão, né? Hoje se tornou um pastor. Você vê gente que não ouvia pai e mãe, fazer uma bagunça, e hoje é uma pessoa responsável, tem família. Às vezes quando você vai ouvir história, enfrentou uma situação desafiadora. Então muitas pessoas mudam de acordo com as circunstâncias. Mas tem muitas coisas que cooperam com a mudança. E o que muda as pessoas? Eu separei algumas coisas, mas tem muitas situações. Por exemplo, as decepções. Decepções transformam pessoas dóceis em pessoas amargas, doentes. Às vezes a pessoa tem uma decepção na vida, uma expectativa frustrada com alguém. Então, mas tem também, né? Pessoas que têm decepções e levanta, tem um outro insight, recebe uma outra forma de viver. Então, tem decepção que muda a pessoa de melhor para pior. Tem gente que passa a vida, se torna uma pessoa amarga e grossa, responde mal às pessoas. Mas tem gente que se apega a Jesus. Tem gente na igreja que decepciona com o líder, com o pastor, com o obreiro, com o amigo. Tem gente que faz negócio com o outro dentro da igreja, aí descobre que o outro não consegue pagar, aí a pessoa decepciona. Mas tem gente que quando é decepcionado, em vez dela sair, não, ela se apega a Jesus. Ela se apega a Jesus, não, eu vou olhar só para Jesus, vou ficar firme nesse lugar. E ela fica pelo motivo correto, mesmo depois de ser decepcionada. Mas tem pessoas que, irmãos, tem pessoas que mudam até de Deus por causa de decepção. Mudam de Deus. Muda de Deus, muda de religião, muda de família, não é verdade? Muda de família, transforma em outras pessoas. Tem gente que cria até uma defesa para não receber o evangelho, e quando vai ouvir o evangelho da boca de alguém, ela nem sabe se a pessoa é ruim ou é má, ela já trata mal, ela já fecha o coração. Então é muito triste quando acontece assim, né? As pessoas mudam por causa de decepções. Mas também tem gente que muda quando morre um ente querido. A morte de um ente querido também muda as pessoas.
Tem gente que entristece, não se consola, né? Se entristece e passa a vida triste com as pessoas, triste com Deus, tenta encontrar um culpado, fecha o coração, não se permita ser consolado, passa a vida questionando ao Senhor, uma tristeza profunda. A Bíblia diz, né, que Raquel chora os filhos e não quer ser consolada. Mas tem gente que quando perde um ente querido, se apega ao social, apega a ajudar pessoas. Tem gente que faz camisa com a foto do ente querido e começa a fazer um trabalho social, pega aquela morte, transforma em algo poderoso, lindo, para abençoar outras pessoas. Não é verdade? Eu por exemplo, eu tinha uma empresa de filmagem na época dos DVDs, né? Na realidade eu filmava desde a época das fitonas. Eu tenho cara de menino, mas eu sou, ó. Então, eu lembro que quando eu trabalhava com fotografia, filmagem, eu tinha uma empresa e eu sempre servia a igreja, oferta tal, e assim, dando o meu serviço, né? Eu sempre amei servir na igreja. E eu lembro que quando o pastor me chamou para trabalhar como funcionário, ele me chamou junto com meu pai. Meu pai estava fazendo um tratamento de uma enfermidade e nós iríamos entrar juntos. Meu pai já era funcionário e ia tirar férias em janeiro. E em fevereiro nós íamos começar juntos, né? Eu trabalhando na área técnica e ele no ministério pastoral, que ele já era pastor. E era aposentado também da Fiat, né? Mas, só que em janeiro meu pai internou com o câncer agudo, assim, de última hora o exame virou e 9 de março ele faleceu. E é muito interessante que meu pai foi meu pastor a vida toda, eu sou o único filho homem, são 4 irmãs, sempre estive perto, todo lugar que ele ia, ele me levava, bora Lidinho, ia expulsar demônio, eu ia junto, ia fazer culto, eu ia junto, ia no sacolão, eu ia junto. Então nós sempre estávamos juntos. E eu já vi muitos, eu já ouvi falar de filhos de pastores que se revoltaram com Deus da perda do pai. Mas na realidade, na minha história foi diferente. Eu lembro que um dia eu estava naquela sala ali em cima da mídia, era a minha sala na época, com os computadores lá, e eu lembro que eu fui guardando as agendas, jogando algumas coisas fora do meu pai e tal, fui jogando fora, e eu achei um crachá dele escrito, a Igreja Batista da Paz, pastor Walid, né, meu nome é igual ao do meu pai. E quando eu peguei o crachá dele assim também, eu ia jogar fora, estava desfazendo de algumas coisas. Quando eu peguei o crachá, eu lembrei de quando eu tinha 17 anos e fui cantar numa igreja no norte de Minas. E Deus deu uma visão para um pastor que eu nem conhecia, e ele viu uma visão, como se eu estivesse aqui agora, com o microfone na mão, sendo pastor de um grande projeto de Deus, sendo um grande homem de Deus. Então, isso... Quantos anos depois, né? Quantos anos depois? Na hora que eu peguei o crachá, eu lembrei. Quando eu ia jogar fora, na minha mente veio na hora: não jogue fora, você ainda vai usar isso. E foi muito legal, porque a morte do meu pai foi para mim uma transferência de legado. Foi mais uma semente. Eu senti muito, chorei o ano, muita saudade. Eu tenho vídeos dele que eu fiz na internet e tal. Mas tem morte de ente querido que paralisa a vida da pessoa, né? Paralisa. Então, mas também ao contrário, né? Pessoas que se levantam, e eu sou muito grato a Deus pelo lugar onde Deus tem nos colocado. Tem gente também que é transformado, muda por causa de favores. Quantas pessoas ruins, depois de receberem favores, transformaram em pessoas boas, né? Às vezes há uma pessoa que tinha uma dívida enorme, tal, e aquilo às vezes poderia levar a uma decisão tão drástica, mas ela recebe um favor de alguém abençoa ela, muda a história dela, e ela começa agora a crescer e se torna uma pessoa abençoadora, uma pessoa grata, uma pessoa feliz, e vai mudando a história. É tão interessante, né? Por exemplo, gente que tinha um gênio assim, bem difícil, e ele pega uma enfermidade e precisa de sangue, e ele descobre que ele recebeu o sangue de alguém, e por causa daquilo, ele quer lutar a boa causa das pessoas. Isso é muito interessante. Outra coisa que muda as pessoas é o dinheiro. Quantas pessoas, depois de terem dinheiro, se tornam mais arrogantes, orgulhosos, gente que começa a pisar nos outros, gente que começa a esnobar os bens materiais.
não é verdade? É muito triste. Mas tem gente que quando ganha dinheiro, revela o coração e transforma em outro sentido. Começa a abençoar a casa de recuperação, começa a ofertar na vida dos outros, começa a abençoar a obra de Deus. Eu recebi uma oferta, irmãos, de uma família, só uma família me deu uma oferta para levar para a África de R$10.000. Gente generosa, né? Pessoas que estão assim, tão gratas a Deus e viu a transformação que viveu e vai investindo no reino. É tão legal ver isso, né? Pessoas que transformam para servir os outros, para abençoar os outros. Outra coisa que muda as pessoas e transforma pessoas são doenças. Doenças. Mas a pessoa é acometida aí por um câncer e a vida dela acaba de um jeito. E é muito triste porque a gente sabe que o câncer é uma doença, né, que leva à morte, mas nós temos aqui na igreja testemunhos tão fortes de pessoas que tiveram câncer e no tratamento do câncer se tornaram evangelistas e salvadoras da alma de outras pessoas. Por exemplo, a Vivi, ela não está aqui. A Vivi é irmã da pastora Verlaine, do Ed, do Ministério Kids aí, do Ed. A Vivi, quando deu câncer, Deus levantou ela no tratamento do câncer e ela foi cura para muitas mulheres lá naquela espera, na quimioterapia. É muito forte isso. Teve acesso a lugares que talvez uma pessoa que está sã, né, que não tem enfermidade nenhuma, ela entra. Isso é maravilhoso. Nosso pastor William, teve um câncer tão terrível. Ele fez uma cirurgia, tirou o rins, 30% do intestino, veia, cava, tal. E nós vimos, depois, quando ele saiu do hospital, o pastor William, do jeito que está, não vai sobreviver. E a gente vê o testemunho tão poderoso na vida do nosso pastor, né? Se voltou tão forte que os médicos falam assim, foi incrível o que aconteceu com esse homem, não fez nem quimioterapia, não fez nada, Deus curou o pastor. E a gente sabe que ele, antes de entrar, ele já tinha falado, uma coisa que eu não vou ter é dó de mim. Então é muito interessante como que a gente vê pessoas que reagem à enfermidade. Tem pessoas que quando ficam enfermas, a pessoa se torna vitimista, né? Demais da conta para conseguir coisa dos outros. Aí acaba atraindo outra doença, acho que é a hipocondria que fala, né? Que é aquela mania de doença. Você fala com a pessoa assim, nossa, fulano, estou com uma dor no braço. Minha filha, eu estou com uma dor na perna e aqui na coluna. Nossa, mas eu acordei de madrugada terrível. A pessoa fica naquela disputa querendo ficar mais doente do que o outro, né? E a pessoa fica assim, ai meu Deus do céu. Aí a pessoa tipo assim, atraindo para ser adulada, né? Poxa, é verdade, nossa, tadinha de você, tal. E tem gente que por causa da doença vai desenvolvendo isso. Não é legal, não é verdade? Mas também outra coisa que muda as pessoas, amizades. Quantas pessoas, irmãos, eram tão maravilhosas, depois de andar com certas amizades, foram mudadas. Você conhece alguém? Eu conheço muito. Eu conheço gente que era tão amorosa com a família, era tão perto dos pais. Aí foi só entrar numa faculdade, começou a andar com a gente errada, virou a cabeça, rapa a cabeça, faz o que o pai nunca gostou e que a mãe nunca aconselhou, começa a discutir com o pai e com a mãe, começa a desrespeitar a autoridade. Tem gente que começa a andar com o outro e entra para a droga, coisa que a pessoa nunca provou, agora começa a usar droga, agora começa a beber, agora começa a destruir a vida e se torna um problema para a família, terrível, e uma dor de cabeça e preocupação para os pais por causa de amizade errada. Eu andei com um menino na igreja há muitos anos atrás. Toda vez que eu ia para a igreja, de manhã, acabava o culto, eu falava, pai, eu vou para a casa do Cristiano. E eu ia para a casa do Cristiano. A gente ficava o domingo todo jogando bola, andando de bicicleta no bairro, brincando. Isso foi por muito tempo. Era muito, muito amigo do Cristiano, da sua família. E foi crescendo, ele mais jovem, envolveu com uma amizade. De repente o Cristiano some da igreja. E a gente começa a perguntar, mãe, cadê o Cristiano? Cadê o fulano?
E ele foi para a casa de fulano, e ele envolveu com outra amizade. Passou um tempo, eu recebi a notícia, já tinha mudado daquela congregação, mas eu ia receber a notícia. E eu fiquei muito triste, porque eu não tinha a mentalidade que eu tinha hoje de ir atrás das pessoas. Hoje a gente vai atrás, hoje você investe, você tenta ir atrás das pessoas. Mas nessa época eu não tinha essa proatividade, esse pensamento, talvez esse amor no meu coração ainda estava formando, crescendo. E eu recebi a notícia: Cristiano foi achado depois de 3 dias no rio morto. E aquilo assim foi tão triste para mim, porque a gente vê pessoas de perto que se perdem por amizades erradas. Quantos namoros, quantos casamentos que foram frustrados porque a amizade errada, a pessoa entrou num relacionamento por causa de influência de amigo, e o casamento hoje é um inferno. Então é muito triste isso, é muito triste. Pessoas que mudam por causa de amizade, não é verdade? Mas tem amizade que ajuda demais da conta. Tem amizade que melhora a pessoa, não é verdade? Tem gente que é beterraba purinha, irmãos. E às vezes a pessoa é um chuchu, mas o amigo é um beterraba. Você sabe o que é o beterraba? O chuchu pega gosto de tudo, você coloca na comida, ele pega a cor de tudo, ele quase não tem nem o gosto próprio. Mas joga a beterraba na comida. Se você joga a beterraba na comida, a comida todinha fica vermelha, meu irmão. A beterraba influencia todo mundo. Isso é bom. Você precisa ser um crente beterraba, irmão. Onde você chegar, você é seu influenciador e não o chuchu. Então, tem gente que é beterraba puro. Você cola nela, você melhora, você fica mais perto de Deus, você fica mais crente, você começa a largar os palavrões, você começa a pensar coisa legal. Então isso é interessante. Amizades mudam as pessoas. Outra coisa que muda as pessoas é a traição. Quantas pessoas, depois de serem traídas, se tornam vingativas, amargas, não conseguem mais relacionar com ninguém, e entra num estado de defesa, solidão, perde credibilidade nas pessoas, né? O erro de ela generaliza com todas as pessoas como se fosse aquela. É muito triste. E nós temos exemplos bíblicos disso, né? O próprio Jesus foi traído pela pessoa que ele chamava de amigo. Mas é muito interessante que tem gente que age diferente. Tem gente que no mesmo momento já está com aquela maturidade, já perdoa e já toca a vida e já pega aquela experiência e aprende. Mas essas experiências, elas podem endurecer o coração ou pode produzir quebrantamento. E a gente sabe que Deus, irmãos, Deus é especialista em pegar situações improváveis, fracassos, perdas, humilhações, e transformá-las em testemunho de vitória. Quantas pessoas, na minha família, por exemplo, na minha família, os meus pais, os meus tios que vieram do crime, né, hoje são pastores, né, meus parentes, amigos que eu conheço, gente que viveu uma vida terrível, e parece que era improvável, testemunhos que nós tivemos de pessoas na célula, né, que foram libertos num final de semana de cocaína, de droga, e se tornaram homens de Deus, família restaurada. É tão maravilhoso o que Deus faz na vida de uma pessoa, mas só que Deus não trabalha sozinho. Deus trabalha com um presente que Ele deu a nós, que é a fé, porque isso exige de nós fé, arrependimento, né, mudança, atitude, confiança no tempo de Deus. Então, nós sabemos que Deus pode mudar situações que para o homem é improvável. A vida cristã, ela começa a transformação primeiro na mente. Por quê? Porque quando você recebe o Evangelho, a primeira coisa que acontece com a gente é arrependimento. Porque o arrependimento, ele antecede a fé. A gente arrepende e crê. Então, isso é interessante, que a palavra arrependimento, no original, é metanoia, é mudança de mente. E isso é muito interessante. Então, começa na mente. Muita gente quer mudança de comportamento, exige até mudança de comportamento dos outros, só que continua alimentando os mesmos pensamentos. Tem gente que vive na igreja, frequenta há anos, mas os pensamentos são os mesmos, por isso que muitos comportamentos não mudam. Então, não tem como você querer boas decisões espirituais e ficar cultivando pensamentos carnais. Então, qual que é a pergunta que a gente faz diante de tudo que a gente está falando? A pergunta, às vezes a gente pergunta, como está a sua vida? A pergunta nem seria essa. A pergunta seria, como está a sua mente? Porque os pensamentos, irmãos, eles moldam
as nossas decisões. E as nossas decisões moldam as nossas atitudes. E as atitudes moldam destinos. Então, nós precisamos de mudança de mente. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que há uma necessidade de renovação da mente. Renovação. A Bíblia diz, não conformeis com este século. A gente sabe que conformar é tomar forma, né? O mundo, esse sistema do mundo, ele pressiona, a cultura molda. É interessante que a cultura molda. Ontem, segunda-feira, eu estava sentado com os missionários de Guiné-Bissau, que estão aqui no Brasil, tratando de saúde. E a gente está conversando sobre muitas coisas do culto. E uma coisa interessante que eles me contaram é que eles estavam no evangelismo e eles pediram os jovens para fazer uma apresentação teatral. E eles foram apresentar para uma mensagem evangelística. E nessa apresentação, quando eles começaram a apresentar, os meninos que tocam, né, o tambor, porque lá é o tambor, o estilo de adoração deles, quando ele começou a tocar, um nativo que está atrás falou em voz alta, os missionários nem perceberam. Não perceberam quando estavam tocando, mas o nativo falou, olha, ele está tocando para invocar o nosso Irã. O Irã é o demônio que eles invocam. E quando o missionário ouviu ele falando, ela, para. Por quê? Porque quando você tem um discernimento espiritual, quando você tem um evangelho, você entende que a nossa adoração, a Bíblia fala que Deus colocou em nossos lábios um novo cântico, e o diabo quer deturpar as coisas. Então, aí eles falaram, é a cultura. Na realidade, quando nós saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, nós fomos transportados de uma cultura para outra cultura. Agora a nossa cultura não é a brasileira, não é a africana, a nossa cultura é a celestiana. A nossa cultura é do céu, a nossa cultura é do reino. Por isso que nós precisamos de estar atentos, porque a cultura molda. As emoções dominam. Quantas pessoas tomam decisões erradas por causa de emoções? Eu lembro que eu estava ganhei um traficante aqui para Jesus, na região do Vila Pinho. Ele era um cara responsável para trazer armas, né? Não vou citar nada aqui, nome, mas quando entregou a vida para Jesus, eu lembro que quantas vezes, primeira vez que nós fomos trabalhar com libertação, foi 30 minutos expulsando legiões de demônios da vida daquele rapaz. Mas era interessante que ele tinha um ímpeto assim, emocional tão forte, que a emoção dele alterava e ele tomava decisão drástica. Ele tomava decisões horríveis. E um descontrole emocional terrível, por causa da história que ele foi levando. Então, assim, as emoções, elas fazem com que as pessoas tomem decisões horríveis. Às vezes, numa briga do casal, a pessoa já fala em separar. Às vezes, numa briga por coisa pequena, a pessoa já deixa aquela emoção e já traz uma palavra de ofensa terrível e fala, não quero viver mais com você, não quero mais e fala uns negócios e solta umas palavras horríveis e fala do casamento. Por quê? As emoções dominam. E a opinião substitui a verdade. Esse é um perigo, a forma do mundo é essa. Hoje a verdade no mundo, ela não é a verdade bíblica. A opinião das pessoas estão se tornando verdade. Então, a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transformai-vos, o original, o grego é metamorfose, é metamorfo, que é de metamorfose. Né? A gente vê ali, você lembra da lagarta virando borboleta? É o processo de mudança. E essa mudança do transformai-vos é uma mudança de dentro para fora. Ela não é uma maquiagem espiritual, é metamorfose, é uma mudança de dentro para fora, com um processo que vai sendo aplicado e vai transformando. Então, sem renovação da mente, a gente vive pelo impulso, a gente fica decidindo por emoção. Ah, não quero mais ficar com você, não estou sentindo mais nada. Ah, não quero ficar mais em lugar, eu estou sentindo nada. Ah, eu estou sentindo que eu devo fazer isso. Eu estou sentindo que Deus me falou que eu estou... Então, a gente fica tomando decisões por emoção, a gente fica reagindo através da carne, e a nossa alma fica sofrendo por causa disso. E isso é terrível. E é um perigo de não ter uma mente renovada, é ter uma mente carnal. Romanos 8,6 disse que a inclinação da carne é morte. Mentalidade carnal faz com que a gente viva uma vida carnal. E quem vê carnal,
está caminhando para a morte. Foi por isso que Jesus veio, para nos tirar desse lugar. Toda queda começa em um pensamento que é tolerado. Por exemplo, alguém que é ofendido e fica alimentando a ofensa. Quando a pessoa alimenta a ofensa, gera divisão. O pensamento impuro, por exemplo, um pensamento impuro que você vai alimentando, né, um pensamento pornográfico, com muita impureza, vai gerar queda moral. Por exemplo, alguém que alimenta o medo, o pensamento do medo gera paralisia. A autossuficiência, a pessoa, ela tem aquele pensamento que é só ela que resolve tudo, que ela não depende de ninguém, gera independência de Deus. Então, diante dessa informação que nós vemos, como a necessidade, né, que nós temos de renovar a mente, que a gente precisa de transformação, e a transformação ela precisa ser correta. O que a gente precisa fazer? Como renovar a mente? Como fazer isso de forma prática? Como sair de um culto, depois de ouvir uma ministração, e de forma prática, no dia a dia, viver isso? Como? A Bíblia tem a resposta. Filipenses 4:8, olha o que diz a Bíblia. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Sabe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que os pensamentos que vão ficar na minha cabeça estão na minha gestão. Ele pode até vir pela carne, ele pode até vir pelo diabo, mas a gestão de alimentar ele está nas minhas mãos. Só que eu não posso combater ele sozinho, porque se eu tentar combater carnalmente, vou viver tudo que nós falamos aqui atrás. Como que eu rebato? É o que nós vamos descobrir. Paulo quando instruiu, né, esse texto para os irmãos de Filipos, ele não estava falando para os irmãos parar de pensar, não tem como parar de pensar, mas ele estava falando para as pessoas pensarem corretamente. Renovar a mente não é esvaziar a mente, renovar a mente é substituir o pensamento, é substituir, por exemplo, a mentira pela verdade, o medo por promessa, ansiedade por confiança, ofensa por perdão e dúvida por fé. A mente, irmãos, é como um jardim. Se não plantar a palavra, o mundo plantará ervas daninhas. Quando a terra foi amaldiçoada por causa da queda do homem, Deus disse: a terra será amaldiçoada por sua causa, e vai produzir cardos, abrolhos e espinhos. Irmão, você vai nos matos aí, ó, não precisa de plantar capim não, mato não, nasce assim, ó. Para de limpar para você ver. O mato cresce. Eu lembro que eu morei em Mário Campos, no quintal, numa chácara, tinha pé de um tanto de coisa lá. Teve um dia lá que o mato estava tão alto, o pastor, ele até brincou comigo, daqui um dia sai uma onça daí. E era difícil de parar para limpar aquilo, roçar, né? E foi tão engraçado que tem muita coisa lá que eu não plantei. Mas um dia meu sogro foi lá e foi dar uma voltinha, né? 1000 metros, foi dar uma voltinha. E ele gritou para mim assim: ó, Lidinho, que legal, você plantou melancia? Irmão, tinha 2 melancias gigantes, eu nem sabia. Mas só que a melancia foi plantada por passarinho, né? Mas mato estava lotado. É por isso que se você não limpar e plantar outra coisa, naturalmente vai crescer o espinho. É por isso que o pensamento ele tem que ser substituído. Se você só paralisa e não coloca uma outra semente, aí vai crescer aquele mato de novo. Então, por exemplo, tem 3 textos interessantes aqui. Porque se eu vou tirar um pensamento na minha mente e eu não quero que conduza minhas emoções, minhas decisões, o que eu preciso de plantar? Eu preciso de plantar o que a Bíblia diz, a palavra de Deus. Então, olha, 3 salmos lindos, que dentro do texto de Salmo 119, o primeiro aí, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 28. A minha alma de tristeza verte de lágrimas. Olha como é que o salmista está dizendo, e substituindo, né, a tristeza pela palavra.
Fortalece-me segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela ilumina os próximos passos. As nossas decisões não tem mais escuridão para tomar decisões. Agora está claro, porque a palavra virou a sua bússola, né? O seu norte. Então o que eu preciso de fazer para que agora eu substitua os pensamentos carnais do inferno, aquilo que me entristece, aquilo que me leva para baixo, aquilo que me faz tomar decisão errada? O que eu preciso de fazer? Eu preciso me encher da palavra. Eu preciso de conhecer a palavra. Eu preciso de conhecer. Eu preciso de estar com esse remédio para aplicar. Você não trata câncer com band-aid. Então, nós precisamos de nos encher. Legal. Bom saber disso. O que eu faço? Pronto, até aqui, se já encerrar a mensagem aqui para a gente ir embora, uma coisa você já sabe que você tem que fazer. Começar a ler a palavra. Começar a ler a palavra. Por que eu preciso de ler a palavra de Deus? Porque a palavra, a própria palavra, por si só, ela é o próprio Cristo. Em João 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é a palavra, Jesus é a palavra. Quando você lê a palavra, você lê a vida de Deus. E quando você lê a vida de Deus, você lê também a sua própria identidade. Você vai aprender quem você é, o que você pode, o que você tem. E você vai substituir toda mentira pela verdade. E isso é maravilhoso. Então é a primeira prática, né, do que nós vamos falar, é sobre essa substituição da mentira pela verdade. Em João 8,44, a gente sabe que quando a gente lê a palavra, a gente descobre que Satanás é o pai da mentira. Jesus disse que nele nunca se firmou a verdade, nunca se firmou na verdade. Tudo que ele faz é para a mentira. O diabo, ele veste a mentira com um papel bonito de meia-verdade, para que a gente caia no engano dos pensamentos. Então, ele é o pai da mentira. Mas a Bíblia diz em João 8,32, no mesmo capítulo, conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais você conhece, mais liberto você vai ficando. Irmãos, eu fiquei na igreja por muitos anos e eu ainda trouxe o vício para dentro de mim. Eu contei meu testemunho num desses cultos de domingo, alguns irmãos estavam aí, devem lembrar. Como que eu fui um cara viciado em pornografia, tive queda, primeira queda minha foi com prostituta, eu já contei meu testemunho aqui, e como que eu fui enganado, e vivendo no Evangelho e não desfrutando de libertação. Por quê? Se eu não continuar me enchendo da palavra, eu fico enganado pelas meias verdades, que são mentiras completas. Então, como que funciona isso na prática? Por exemplo, um segredo que eu aprendi e que foi revolucionário na minha vida, revolucionário. O que o diabo faz? O diabo, ele é mais inteligente que o homem. A gente só vence ele porque a gente tem Jesus e a palavra, o poder de Jesus. Sem Jesus, meu irmão, ninguém vence não. Como que ele trabalha? O diabo, a Bíblia fala dos dardos inflamáveis do maligno. Quando ele joga um pensamento na sua cabeça para te enganar, ele não joga o pensamento na segunda pessoa, ele joga na primeira. Ele nunca vai falar assim, você é um derrotado. Nunca vai falar assim, porque é fácil identificar que o pensamento não é seu. Mas quando ele pensa na sua cabeça assim, nossa, eu sou derrotado, tudo dá errado para mim. Meus primos, tudo deu certo com eles, só eu sou sozinho, minha vida é uma desgraça. Ele pensa na primeira pessoa. Aí o que acontece? Se você alimenta e faz daquilo uma verdade, você entristece, você toma a decisão errada. E quantas pessoas já tiraram a vida por tornar a mentira do diabo uma verdade para ele? Então, na prática, funciona assim. A pessoa diz, eu não vou conseguir, eu estou sozinho, ninguém está comigo, ninguém me ama. Aí, então, como é que funciona para você fazer no dia a dia? Quando aparecer um pensamento, o que você faz? Identifica esse pensamento, não alimenta, tira, e agora você joga o antídoto para substituir esse pensamento. Então alguém que fala assim, eu não vou conseguir, eu estou sozinho, ninguém está comigo, você vai e pega o que você aprendeu da palavra
e aplica. Isaías 41:10, por exemplo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra fiel. Você entendeu? Você pensa um pensamento que não condiz com a palavra de Deus, você bloqueia, tira esse pensamento, mas não só esvazia a mente, não. Você pega o texto e rebate, de preferência em voz alta, de preferência. Hebreus 13:5, é a parte C do versículo: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Quem disse isso? Deus, através da sua palavra. Você está entendendo que a mentira quer transformar você em uma identidade, só que quando você aplica a verdade, você aplica a verdade de Deus, a palavra de Deus. O diabo tentou fazer isso com Jesus. Se você é filho de Deus, transforma as pedras em pão. Queria colocar uma dúvida em Jesus, que ele era filho, sendo que 40 dias atrás, Deus tinha falado para Jesus: esse é o meu filho amado em que eu tenho prazer. E a resposta de Jesus para Satanás foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você conhece a palavra que sai da boca de Deus, você não vai permitir que os pensamentos carnais e do inferno dominem a sua mente. Então aplica, substitui. Como que eu substituo a ansiedade por confiança? Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graça. Até a forma de orar, a Bíblia está te mostrando. Primeiro está te falando que você deve orar para apresentar essa causa a Deus. E não é orar reclamando, é orar com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha, irmão, vou falar um negócio com vocês. A Bíblia tem resposta para tudo. A gente precisa de encher da palavra. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como que funciona no dia a dia, na prática? E se tudo der errado? Aí esse pensamento seu, esse pensamento não condiz com a Bíblia não. Aí você vai, pega a palavra, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você aplica a verdade, você troca o se der errado pela certeza do cuidado de Deus. Irmãos, não é sentimento, é fé. É fé em quem está dizendo, porque quem está dizendo não é qualquer pessoa, é o Deus, Criador do universo, aquele que promete e cumpre. Deus não é igual ao homem, não é como o homem para mentir. Deus tem compromisso com a sua palavra. Como que eu agora transformo o pensamento impuro pela pureza? 2 Coríntios 10:4-5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas são pensamentos que são construídos na nossa cabeça, que vai se tornando uma mentira tão grande, tão forte, se torna uma fortaleza. Anulando o sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é muito forte. Dá um amém por causa disso, irmão. Só por causa disso já é maravilhoso, meu Deus. Meu Deus, olha o Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Como que funciona na prática? Quando surge um pensamento impuro, uma imagem moral, uma coisa promíscua, uma palavra pornográfica, porque palavrão é palavra pornográfica, uma palavra torpe, que também pode ser uma palavra pornográfica, né? O que você faz? Não alimenta e substitui. Como que você pode substituir? Com a verdade. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 2:16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pastor, como é que faz para usar isso na prática? Aconteceu comigo essa semana. Irmãos, foi impressionante. É por isso que é tão maravilhoso você estar sempre lendo a palavra de Deus. Porque o diabo sempre vai jogar verde para colher maduro. Ele sempre vai tentar te derrubar na área que você já teve fraqueza. E quando vem um pensamento, na hora vem o texto mesmo, você bloqueia.
Ah, seu mentiroso, sai da minha cabeça. A palavra de Deus diz que eu tenho a mente de Cristo. Cristo não ia pensar essas coisas. Eu aproprio pela fé que eu tenho. E eu tenho. Porque o justo vive da fé. Você está entendendo? Está entendendo, gente? Eu entendi, para mim foi maravilhoso. Eu já vou encerrar, que o relógio já ficou vermelho aqui. Então, meu irmão, a palavra ocupa espaço que o pecado queria dominar. É por isso que nós não podemos tentar resolver os nossos problemas com os nossos sentimentos, com a força do nosso braço, com o conhecimento humano, mas com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vence o poder do diabo, o sangue de Jesus. Como que eu substituo ofensa? Eu substituo com perdão. Por exemplo, alguém que pensa assim: eu nunca vou perdoar. Porque quando a gente é conduzido pelos pensamentos errados, a gente acha que o perdão, para perdoar, a gente precisa de sentir bem. A pessoa que foi ferida, ela não vai sentir bem. Toda vez que ela pensa no erro que a pessoa cometeu com ela, ela fica triste. Eu lembro que toda vez que eu ia para a escola, eu era chutado pelo menino, porque eu era crente na minha época. E além de fazer o bullying, né? Hoje quase não sei se eu vejo bullying de crente, mas na época eu tomava chute, cuspe. E eu até pesquisei esses dias quantas bactérias tem num cuspe. Isso é 1 bilhão num cuspe, 10 ml de cuspe. Mas aí, irmãos, é tão interessante que depois de muito tempo, né, eu já estava orando e eu fui fazer evangelismo no recreio da escola. E eu lembro que a biblioteca ficou lotada e aquele menino estava lá. E foi tão maravilhoso eu poder compartilhar do evangelho. E já perdoando já também, né? Porque se eu não tivesse perdoado, mata ele, Jesus, manda ele para o inferno, Senhor, quebra as pernas dele, Jesus. Sabe aquela oração feitiçada? Aquela oração meio esquisita? Então, como eu faço, pastor, para transformar a falta de perdão para o perdão, a ofensa, o mal que eles me fizeram? Como que eu faço? Irmãos, tudo que nós estamos falando da substituição da palavra depende de uma coisa. Sabe o que é? Obediência. E o perdão, o amar, o servir, não depende do sentimento nosso. Porque quando eu estou com raiva, eu vou querer perdoar? É por isso que nós não podemos agir pelos pensamentos que conduz às emoções erradas. Eu tenho que viver pela obediência à palavra de Cristo. Então, como que eu substituo? Efésios 4, 31, 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Só isso? Não. Você vai fazer como também Deus em Cristo vos perdoou. Por isso que não importa o mal que as pessoas nos fazem ou fez a você, não importa o nível da maldade, não importa, porque o perdão que nós recebemos de Deus, através de Cristo Jesus morto na cruz do Calvário, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos horríveis, mas Ele nos perdoou, sem a gente pagar nada, por isso que chama graça. Então, nós recebemos o poder e a autoridade de conseguir perdoar, não porque eu sou bom, não, porque eu obedeço a Cristo e porque Ele me deu essa graça. Eu tenho hoje o poder de perdoar os outros, sem precisar da minha emoção me intervir, eu só preciso da fé e da obediência, entende? Mateus 6,14, depois do Pai Nosso, Jesus completa o Pai Nosso e diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É tão interessante que na Bíblia não tem lugar nenhum ensinando a gente a orar pedindo perdão a Deus. Ai, Deus, perdoa todos os meus pecados, perdoa meus pecados. Não tem isso na Bíblia. O único lugar na Bíblia falando, dando a gente essa autoridade de pedir perdão, é o perdão condicional do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim, Senhor, a condição, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Senhor, me perdoa, igual eu estou perdoando o ciclano, o fulano. Agora, a Bíblia diz que nós devemos confessar, porque aquele que confessa, deixa, alcança a misericórdia.
Então, quando a gente peca, a gente não pede perdão pelo pecado em geral. A gente confessa: Senhor, eu menti. Eu não sou mentiroso, mas eu caí na mentira. Eu sei que a Bíblia diz que essa não é a minha identidade. A minha identidade é de andar na verdade, porque eu estou em Cristo. E você confessa já também a sua verdadeira identidade. Amém? Então, nós aplicamos a palavra. E eu quero adiantar, partindo para encerramento. Você não pode alimentar a ofensa, você tem que escolher a palavra de Deus. Então, remove da sua mente os pensamentos, mas não deixa vazio. Aplica a palavra, aplica a fé. Aplica a fé, meu irmão. Na realidade, eu tenho o último aqui, né, de como funciona na prática, sobre o medo. O medo, como é que você substitui o medo por fé? Como é que funciona? Alguém fala assim: eu não vou conseguir falar, todo mundo vai zombar de mim, o que vão pensar de mim? Como que você substitui esse pensamento para você ser aquela pessoa ousada, não ter medo? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia ou de medo, mas de poder, amor e moderação. Já me deu, Deus já me deu, é por isso que eu substituo, é por isso que eu não deixo esse pensamento me dominar, e eu não tenho medo, porque o Senhor já me deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Salmos 56, 3 e 4, eis que em me vindo o temor, hei de confiar em Ti, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei que me pode fazer um mortal. Irmãos, é maravilhoso. Quando o pensamento vier, passa ele pelo filtro da palavra, o Espírito Santo mora em nós, e ele sempre vai falar: olha, esse pensamento é verdadeiro, ele é puro, ele é justo. Se não é, não pensa, não alimenta, substitua por isso, e você declara a palavra, declara em voz alta. Eu tenho feito isso, eu odeio esse pecado, eu odeio esse pensamento, sai da minha cabeça. Eu falo em voz alta: sai da minha cabeça, inimigo, em nome de Jesus. Minha mente é pura, eu sou santo, eu sou sacerdócio santo, eu sou vestido da justiça de Deus, eu sou vestido de vestes brancas, salpicadas pelo sangue de Jesus, eu estou sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, eu tenho o sangue de Jesus em minha vida. Você declara em fé. A base teológica dessa substituição é Efésios 4, 22 e 24. Olha o texto: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Despojar do velho homem é como se estivesse tirando a roupa do homem velho, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistai. Agora você veste a roupa do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. A ordem é: tira a roupa do velho homem, pensamentos que pertencem ao homem que já está morto, o homem que já foi sepultado com Cristo, pensamentos carnais. Tira essa roupa desse velho homem, renova a sua mente, conheça a sua nova roupa e reveste agora. Você não pode ficar vazio, você tira o velho e preenche do novo. Amém ou não amém? Não basta expulsar o pensamento errado, irmão, é preciso entronizar a verdade. É preciso entronizar a verdade. Por isso eu queria pedir você para ficar de pé, para nós orarmos. E enquanto os irmãos vão louvar um pedaço dessa música, você vai pedir ao Espírito Santo: Senhor, me identifica para mim os pensamentos que têm andado na minha cabeça, têm me colocado para baixo, têm me feito tomar decisão errada. Eu tenho entrado em relacionamento errado, apaixono por gente errada, eu acabo querendo desistir das coisas, não consigo terminar o que eu começo. Identifica os pensamentos, pede o Senhor para te falar, e assim que Ele te mostrar, você identificar na sua mente. Se é pensamento de impureza, Senhor, esses pensamentos que ficam vindo na sua cabeça, da vida velha, de quando você estava no mundo, pensamentos que não pertencem à sua nova natureza em Cristo, pensamento de ofensa, aquela maldade que a pessoa te fez, e toda hora vem um pensamento, e o sentimento que brota no seu coração é de raiva. Comece a identificar isso, e quando você identificar, você vai começar a dizer:
eu rejeito esse pensamento disso. Se for ofensa, você diz em voz alta para você mesmo. Para você mesmo você diz: eu rejeito esse pensamento, eu perdoo o fulano, fala o nome da pessoa. Faça pela fé, meu irmão. Não espera sentir, não. Nós não somos guiados pelos sentimentos, nós somos guiados pela fé. O justo viverá da fé. Identifique e começa a dizer: eu rejeito esse pensamento, eu rejeito, e começa a substituir pela palavra. Lembra de um desses textos que eu disse: eu sou lavado no sangue de Jesus, eu sou vestido da justiça de Deus, Deus está comigo, Deus é o meu Pai, Deus é o meu pastor, Deus é o meu Senhor. Fale com Deus, fale com Deus.